pessoal, a gente voltou aqui para falar um pouquinho para vocês como é que tá a obra, né? Então, faz alguns meses que a gente não grava, tivemos aí alguns contratempos com a obra e a gente vai passar para vocês um pouco do que aconteceu, né? A gente está agora final de outubro. Já passou 23 dias da última data para entrega da casa, a casa não foi entregue. Eles chamaram a gente, o pessoal da construtora, para ter uma reunião e foi muito ruim a reunião, né? Ela simplesmente acha que está fazendo um favor para a gente entregar final de novembro, ainda talvez. Só que assim, desde a última vez que a gente gravou, não foi mexido nada na casa, absolutamente nada. O que foi feito foi um muro, que é fora parte, que foi a gente que fez por fora, que não foi nada com a construtora. E ainda assim, tivemos mais problemas, porque daí o pessoal da construtora veio com a máquina, passou por cima do... como é que é o nome? Da Viga Baldrame. Da Viga Baldrame, isso aí. Estragou, a gente entrou em contato com ela não se pronunciou a querer pagar o prejuízo, né? Sendo que o prejuízo foi nosso, porque o muro era por nossa conta, né? Enfim, a gente começou a fazer um muro, tudo, quando era para encher essa caixaria, o que aconteceu? Os fios do poste foram roubados. Então, na quinta-feira da semana passada, eu estava aqui com um rapaz que estava me auxiliando para a gente fazer o muro e deixamos tudo pronto, deixamos toda a caixaria pronta para na sexta-feira de manhã a gente chegar e só concretar. Na sexta, quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, infeliz surpresa, durante a madrugada vieram, roubaram o relógio e toda a fiação do poste. Então, foi um dia assim bem tenso, né? Vai para a delegacia, faz boletim de ocorrência, vai na Celesc, comunica. A Celesc ela vai fazer a instalação novamente do relógio, porém a gente precisa instalar a parte da fiação do poste e deixar o padrão pronto. Ou seja, essa é a parte que tipo, a casa ainda não foi entregue, a gente não pegou a casa ainda, não tem uma chave, a responsabilidade seria da construtora, só que a construtora simplesmente disse que não vai pagar, que a gente tem que pagar porque eles não vão se responsabilizar, sendo que a nossa responsabilidade é a partir da onde a gente pega a chave em diante. Então, como a gente precisa finalizar um muro e tem as coisas para fazer, a gente vai ser obrigado a tirar um dinheiro de onde a gente já não tem para pagar, porque a gente está pagando a casa, já está pagando tudo certinho, tentando não atrasar e não consegue se mudar. E a gente está vivendo com nossos filhos numa casa que a maioria das nossas coisas está tudo encaixotado, a gente não acha roupa, a gente não acha nada, porque já estava tudo programado para se mudar. A nossa mudança era para ter sido em junho, dia 2 de junho. Então, assim, a gente está em outubro, final de outubro. Teve a extensão do prazo de entrega, que foi para o dia 2 de outubro, que também não aconteceu. Na realidade, seria 2 de setembro. Mas como tinha um mês lá, porque pararam por causa da pandemia, acrescentaram para 2 de outubro. E daí quando chegou, acho que em cima do dia 2 de outubro, ela chamou a gente. Umas 2 semanas antes. Ela chegou, aí chamou a gente e disse assim, gente, que eu posso fazer estender para novembro, se quiserem, como se fosse um favor, sendo que é algo que a gente pagou, que a gente está pagando tudo certinho, que tudo é cobrado, e muita coisa que está sendo cobrado, estaria lá que não era nem para ser cobrado da gente, mas está sendo. Todas as taxas foram pagas, a prestação da casa a gente já está pagando para a Caixa do financiamento, continuamos pagando a parte da entrada que a gente parcelou com a construtora, que nunca atrasou, né? Nunca deixamos de pagar, mesmo com a pandemia, mesmo estando tudo parado. Então a gente rebolou, a gente se apertou, para quê? Porque a gente tinha esperança de que recebesse a casa dentro do prazo, e não aconteceu. Então assim, a gente está bem chateado com isso. Gente, eu sei dizer pra vocês assim, que no nosso caso está sendo assim, a realização de um sonho que se tornou um pesadelo, porque vocês me desculpem, eu já tô aqui, não passei maquiagem, não passei nada, eu tava trabalhando, a gente tá tentando trabalhar o máximo possível para poder sobreviver, porque a gente tá com muita conta, porque já era pra gente ter se mudado, a gente não se mudou, então enrolou a nossa vida inteira, e o que era pra ser um sonho se tornou um pesadelo, que não tem fim. Mas eu vou agora mostrar um pouquinho para vocês do muro, de como tá, como a gente fez, e explicar um pouquinho para vocês. Porque
roubaram o nosso relógio e toda a fiação. Vieram na madrugada e levaram tudo, né? Como vocês podem ver aqui, e tá assim por enquanto, né? Já temos a nossa água, tudo certinho. A parte da lateral. Aqui, como eu tinha comentado antes, quando eu fiz a viga baldrame, né, toda essa parte aqui não tava assim, não tinha sido feito essa parte da garagem, nem nada disso, né? Tá bem diferente aqui o quintal. Por quê? No dia que eu fiz essa viga aqui, a caixaria, o concreto estava molhado ainda, né? Eu tinha concretado de manhã, ela simplesmente veio de tarde com a máquina e passou por cima. Então, vocês podem ver que assim, tá bem estragado, né? Os ferros estão de fora, ela afundou numa parte e a construtora não assumiu a responsabilidade e veio fazer o corte do terreno. Outra coisa, aqui vocês podem ver que é o espaço da garagem. Não cabe um carro aqui, né? Então foi outro problema que a gente teve, era para a garagem estar alinhada aqui com essa parede, né? Nessa lateral aqui, ela não tá, aqui eu coloco o carro, eu não consigo abrir as portas, né? Então foi outro problema que a gente teve. E aí nessa parte aqui eles instalaram a fossa, foi só isso que fizeram. De resto continua tudo parado. Aqui continua tudo igual, não mudou nada. As caixinhas estão aqui dentro colocadas porque ia arrumar ali a frente. Vou mostrar pra vocês a visão do muro. Quem olha da cozinha aqui, dá pra ver, ó, a visão do muro. O muro ficou bem alto, ficou bom. Pessoal, não reparem que os tijolos não estão 100% alinhados, mas é que eu não tenho muita experiência com isso, né? Mas, como era para nossa conta, então a gente bota a mão para fazer. Aí aqui a única coisa também que fizeram foi um lixo, né? Porque antes tinham quebrado nessa parede aqui e acabaram estourando do outro lado, porque ali é uma porta de correr no quarto do outro lado. Tinham feito errado, esqueceram a parede que era um nicho, de tanta responsabilidade que as pessoas têm, né? Então, assim, teve umas incomodações, assim, básicas que a gente teve. Ó, que quebraram lá e saiu aqui. Aí eles cobriram, né, tudo certinho, depois arrumaram, mas, né, uma desatenção imensa, né? Então, pessoal, é isso que a gente queria falar pra vocês. A gente não tem muito o que falar, só falar pra vocês, assim, a gente pesquisou muito antes de fazer com essa construtora, porém, eles só tinham naquele momento, se não me engano, era duas ou três casas com eles, então não tinha ninguém pra falar mal, pra gente saber. Então, o que eu digo pra vocês, assim, dos prós e contras que a gente teve é sempre primeiro ver se ele já tem casa feita com gente morando, pergunta pras pessoas, para não ter o mesmo problema que a gente teve, porque agora a gente foi atrás e muita gente que fez com a mesma construtora está tendo os mesmos problemas. Não só atraso na entrega, como problema em tudo. Ela não fez drenagem de terreno, piso solto, vários problemas. Assim, como houve o atraso da entrega da nossa casa, e na época que a gente comprou, que a gente assinou o contrato com ela, a gente foi um dos primeiros clientes da construtora, né? Fomos, acho que o quinto, sexto cliente. Então ela tinha uma obra entregue, tinha recém sido entregue, então a casa estava... Não tinha na realidade sido entregue, a casa estava pronta, mas ainda Verdade, não tinha sido verdade. entregue. Ela foi entregue depois que a gente assinou o contrato. E tinha mais 2 casas em andamento. Então assim, tudo que é novo tá bonito. Só que o tempo foi passando, outras casas ela foi fazendo, foi entregando e os problemas começaram a aparecer, né? Então, teve casa que a pintura gastou com um pouco mais de um mês de uso, né? Tem uma casa que o piso ele tá todo oco e tá se quebrando, tá todo desalinhado, né? Parede rachando. Então, tem muitos defeitos que estão surgindo agora com coisa de 4, 5 meses após receber esses clientes que receberam a casa. É assim, uma observação, tá? Isso aí não é culpa do engenheiro, porque o engenheiro diz uma coisa, o problema é a dona da construtora, ela não quer seguir as regras, tá?
E assim, ela não tá chamando a gente no dia da visita lá, como é que é o nome que eu te falo? A visita técnica do dia que o engenheiro vem fazer a vistoria. A vistoria. A gente não foi chamado em nenhuma vistoria para vir junto para ver. Porque até se a gente viesse, a gente ia falar os problemas que a gente viu, ia perguntar porque ele ia ver e ela ia ter que arrumar. Mas ela não chama a gente, ela não comunica, daí como a gente trabalha, a gente não tem como estar aqui o tempo inteiro para saber. Mas ainda assim a gente tenta passar quase todo dia, a gente dá um jeito de passar para ver o que está acontecendo, porque ela não informa a gente de nada, a gente está sem saber de nada, sem saber o que fazer. A gente liga, não consegue falar, manda mensagem pro WhatsApp, raramente responde. E ainda quando responde é grossa, ignorante, arrogante. Então assim, a gente está com muita dificuldade, né? Estamos passando aí um perrengue danado. O momento está sendo um momento muito difícil. Tem horas que dá vontade de desistir, tem horas que não dá vontade nem de levantar a cabeça para andar, tem horas que está bem difícil. Mas assim, entrego tudo nas mãos de Deus, Deus está vendo, a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está fazendo tudo certinho. E eu vou colocar nas mãos de Deus e vamos ver para frente para ver o que vai dar, né, gente? Não tem mais o que falar. Peço para vocês curtir aí, se inscrever, deixar sua opinião. Se puder deixar qualquer coisa que ajude a gente também nesse momento, pode deixar, que a gente vai ficar muito agradecido. Gente, muito obrigado. Deixe seus comentários lá embaixo. Não esqueçam de deixar o like, né? E vai acompanhando a gente aí nesse final de jornada. Um abraço.